Toquem Vambora, na tela, então, meu vambora. diretor. Clube de Regatas Vasco da Gama, rapaziada. Entre em campo agora às 9 horas da noite com o O Cuiabá. diretor pôs na tela ali. Vai. Um mundinho, né? Aquele mundinho de desenho. O cenário do Windows. O cenário do Exato. Windows. Antes a vida do Vasco fosse assim, né? Um mundinho bem desenhado. Pô, mas não é, mano. Pô, mas não é, calminho. né? Se fosse a nossa realidade agora, tava tudo partido no meio, rachado, chovendo fogo, canivete. Porque a situação do Vasco tá complicada, né, Tá rapaziada? difícil, tá difícil. Mas e aí, o que vocês acham que vai acontecer no jogo hoje, começando por você, LF, Albuquerque? Cara, então, eu acho que, conversando com você esses dias, você até falou sobre isso, que talvez o Vasco jogue até melhor sem torcida, sem aquela pressão da torcida. Porque, pô, o Barbieri chegou a citar isso, o nosso grande Barbieri aí, que deixou o Vasco agora. Ele chegou a citar sobre isso, que jogar em São Januário era difícil pro Vasco. Cara, onde já se viu você ter a torcida do seu time como um empecilho pra você vencer o jogo, sabe? Acho isso meio bizarro, esse comentário. Mas atualmente, ele até se encaixa um pouco no momento do Vasco. Talvez sem a pressão da torcida, o Vasco jogue melhor. E eu espero uma vitória aí do Vasco contra o Cuiabá, que eu vejo um adversário chato. O Cuiabá vem surpreendendo contra os times grandes, nem sempre vence, claro, mas é um adversário que dá trabalho para bater o Cuiabá. E eu acho, eu já ia dar um palpite, mas vou deixar pro final. Mas eu acho que pode ser um jogo diferenciado aí pro Vasco. Espero que tenha uma evolução sem treinador ainda, né? Técnico interino. Mas vamos ver o que vai acontecer. O jogo vai ser lá no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Exato. Sem a presença do público, né? Como vocês sabem, o Vasco foi punido por 30 dias por enquanto, até o julgamento, sem torcida, tanto em casa, tanto fora de casa. Como visitante também não pode torcida. E em São Januário está interditado, então o Vasco tem que mandar os jogos em outro estádio nesse período, até o julgamento, e sem torcida. Vale ressaltar aí também, pô, que a gente não apoia nenhum tipo de violência nos estádios. Com Que, certeza. pô, não é maneiro isso acontecer em São Januário, nem na Vila Belmiro, não queremos isso. Ô, LF, eu quero só abrir um parêntese aqui. Depois o Vini pode até falar melhor sobre tudo o que aconteceu, porque o Vini estava presente Tava lá, lá, né, Vini? repórter sim. em loco. O Vini tava lá, então depois ele pode passar um panorama de como realmente foi tudo. E tal, eu porque foi uma deixei, situação tensa. eu deixei avisado aqui no programa o que podia acontecer por presença de algumas pessoas que foram junto com o Vini pro estádio. Deu no que deu. Exato. LF lançou aí a maldição do Danilo, né? Que é um dos nossos chefes lá no Frango. E, cara, o cara não tem culpa, irmão. O time tá uma úria. Mas a culpa não é do cara, pô. Aí o cara fica culpado, fica se sentindo culpado. Mas Beijo, Danilo, fica meu primo. Mano. A culpa não é sua, filho. Pode ficar tranquilo que as coisas vão melhorar. Nós voltaremos a ver o Vasco de onde ele jamais deveria ter saído, que é do G4. Perfeito. Pô, pensei que tu ia falar da Perfeito. segunda divisão, mano. Não, que isso, tá maluco, rapaz? Mas enfim, passei um sufoco realmente em São Januário na quinta-feira. Foi complicado, tá ligado? Por conta dessas confusões. Conta pra gente. Mano, pô, teve gente que saiu sem tênis, teve gente que saiu descalço, teve gente que, pô, saiu sem boné, sem Saiu camisa, mijado. Saiu mijado, vocês viram o vídeo? O Pô, maluco esse veio com vídeo o foi copo, absurdo. o maluco veio com o copo todo, escorrega, joga o copo Cara, eu de pensei que lixo. era você, mano. Era a primeira vez Que que eu vi. isso, cara? Tá Falei, maluco? cara, não é possível que o Vini deu esse mole. Pô, tá maluco? Mas, enfim, mano, foi complicado realmente. Eu acho que, tipo, pelo que aconteceu, de colocarem em risco, né, a vida de outros jogadores, pô, pessoal da comissão técnica, eu acho que o Vasco realmente mereceu ser punido, não tem o que falar em relação a Cara, isso. mas eu vou te falar, cara, eu acho... Beleza, o Vasco foi punido, mas eu acho que enquanto não começar a punir CPFs nessas Não, situações, concordo continuarão com você. acontecendo e os clubes vão pagar por isso, infelizmente, sabe? Perfeito. Concordo com você, cara. Infelizmente, acaba todo mundo pagando por 1, 2, 3, no caso foram mais, né? Obviamente. Claro, Foram claro. dezenas Mas de talvez você não pessoas. acha que, pô, identificando algumas, isso evitaria nos próximos Com jogos. certeza. As pessoas iam ficar mais ligadas, não né, só, cara? Não só em relação a esses tipos de manifestação, mas, tipo assim, em relação a casos que a gente vem visto recentemente, que são os casos de racismo, tá ligado? Exato. Em todos os casos, eu acho que quem deveria ser punido é o CPF, entendeu? E o clube, obviamente, o CNPJ, fazia a parte dele sempre alertando que repudia esses tipos de manifestações. Eu acho Que nem sempre acontece, né? Não vê o caso do Valência, que, pô, foi defender a torcida do indefensável, né? Exatamente. Então, acho que tem que partir de todo mundo, mas eu acho que a punição aos CPFs, né, podemos dizer assim, eu acho que já seria o princípio de tudo para a pessoa pensar duas vezes.
antes de ir Com fazer certeza. alguma coisa. Até porque, certeza. irmão, no outro dia todo mundo trabalha, tá ligado? O jogo foi quinta-feira, fui direto do trabalho, voltei pra casa e, cara, já tive que trabalhar no dia seguinte. Então, acredito que ninguém tá ali pra querer se prejudicar, tá ligado? Então, Não. colocando isso, eu acho que já abre a cabeça das pessoas, expande a cabeça das pessoas pra que pensem duas vezes antes de tomar qualquer atitude idiota, como é de tentar invadir o campo, tá ligado? De tacar bombas no campo. E dá pra entender a frustração do torcedor. Tô com a camisa aqui, filho. Eu sou vascaíno. Tu acha que eu tava feliz vendo o Vasco tomar de 1-0? Quinta-feira, 8 horas da noite, dentro de São Januário? A LF tá querendo rir. Porque ele tava feliz. Não, tô falando sério. Mas, tipo, eu não queria, pô. Não queria ver, mas não é por isso que eu vou pegar meu tênis e vou jogar, pô. Pô, dentro do campo, tá ligado? Enfim, é bizarro, não só dentro de campo, né, ali nas arquibancadas, mas também fora. Fora ali, aos arredores de São Januário, invadiram o estacionamento do clube para quebrar o carro dos jogadores. Cara, enfim, cena de guerra, fui logo embora. Normalmente, quem é vascaíno sabe o que eu tô falando. Normalmente eu saio dali, São Januário, lanchonete dos amigos ali, do lado da saída 5, eu acho, saída 9, eu não lembro qual é a saída. Lanchonete dos amigos ali, pracinha, joelhinho. Pô, Forte? Não tô ligado. Suquinho de mulucujá, não tem jeito. Não consegui nem comer meu joelho, filho. Tive que vir embora direto pra casa. Passei no Habib's antes e amassei 26 esfirras. Isso, cara. Oh. Tava num dia ruim. Tava num dia ruim tem ainda. Potencial pra mais. Tem potencial pra mais. Não tem não, mano. Que isso, não tem como não. Enfim, Maurício falou aqui, ó. Tem que punir o clube e o CPF. Davi falou, ó, não querem me escutar, já dei o bizu, mas ele não quer me ouvir. Tava falando do Danilo aí, ó. Maurício, alô Habibs, patrocínio quando? Não tem jeito. Perfeito, irmão. Não tem jeito. Ó, eu queria falar um pouquinho aqui, antes da gente já comentar sobre outras coisas, queria falar aqui sobre esse confronto um pouco, que é o seguinte, nas últimas 5 partidas do Vasco, o time vem de 5 derrotas, enquanto das últimas 5 partidas do Cuiabá, o time tem só uma derrota, tem 2 vitórias e 2 empates. Foi válido o LF falar também que é a primeira partida sem o Barbieri, né? A gente ainda não sabe qual vai ser o treinador do Vasco. Fala-se muito sobre Rogério Ceni, que foi oferecido ao Vasco. Alguns outros nomes estão sendo ventilados. Eu vi até uma galera falando sobre o Odair, que saiu do Santos agora. Mas a gente está falando do interino William Batista, que é o mais novo, o treinador mais novo, né? Que vai treinar o Vasco da Gama no século e está invicto no Sub-20. Ele tem 19 jogos sem perder, 14 vitórias e 5 empates. Vale deixar claro aqui também que ele tem inspirações claras no Cruyff e no Guardiola. Ou seja, é um time que preza muito pela posse de bola, né? Os times que ele joga. Ele disse em entrevista que ele passou a gostar de futebol quando o pai dele, se eu não me engano, deu um casaco da Holanda de 74 para ele. O lendário carrossel holandês, a laranja mecânica da Copa, que acabou perdendo na final para a Alemanha. Então a gente vê um estilo... Pô, isso eu fui, claro, fui fazer minhas anotações. Porque é um time histórico, enfim. E as ideias desse treinador William Batista estão muito alinhadas com esse cruyffismo, esse guardiolismo, né? Que é muito relacionado à posse de bola. E aí, Vini, eu queria te fazer uma pergunta que eu falei que ia fazer antes, mas eu acabei segurando aqui pra live, que é o seguinte. Você acha que essa característica da posse de bola e desse guardiolismo é o que o Vasco precisa no momento? Ou você enxerga o Vasco precisando de um treinador com outro modelo de jogo, às vezes um modelo muito mais direto e vertical, que, enfim, preferia em si mais a defesa ao invés de uma posse de bola e tudo mais? Então, eu acho que o modelo Guardiola é um modelo que todo mundo sabe que é vencedor, porém, ele não vai ter tempo de apresentar, tipo assim, as características dele, entendeu? Até porque não é ideia do Vasco colocá-lo como técnico principal, né? Tipo assim, realmente definitivo. Ele vai ser o interino até chegar alguém, que provavelmente deve ser o Rogério Ceni mesmo, ao que tudo indica. Tela aí, ó. Depois do rumor aí, ó. Exato. Dizem até que o Rogério Ceni já tá... Eita, ficou muito grande na tela, né? Ah, não. Já arrumou já. Foi ajustado, desculpa, minha live tá um pouco atrasada. Mas enfim, dizem que o Rogério Ceni já tá acertado, né? Desde sábado. E só vão anunciá-lo depois do jogo contra o Cuiabá. Porque nem chegou no clube ainda, né? E tal. Então não vale a pena anunciá-lo, vão anunciar depois. Mas vamos ver, eu acho que, tipo assim, dentro dos nomes que estão dentro do Brasil, acho que era um dos melhores nomes. A gente citou muito isso aqui já, né? Eu acho que Roger Machado, eu acho que Odair Hellmann, tipo, são caras que, tipo, eu acho que não vem pra agregar tanto, acho que já chegam já com desconfiança da torcida. O Rogério não é um nome, é uma unanimidade, mas dentre os que estão
que são possíveis contratações, né, que estão sem contato no momento, eu acho que são os melhores, né? Tipo, o clube consultou pessoas que trabalharam com o Ceni, tiveram um feedback positivo em relação ao Rogério, em relação ao esquema, coisas desse tipo. A gente viu o Fortaleza do Rogério Ceni, brasileiro de 2020, campeão com o Flamengo, só que a relação interpessoal do Rogério com algumas pessoas em qual ele trabalhou foram ruins, entendeu? E não tiveram um feedback positivo em relação a isso, coisa que é importante, já que para o Vasco sair dessa degola que se meteu, tem que fechar o elenco, irmão. Tem que fechar o elenco, todo mundo junto ali, num só pensamento e tal. E é aquilo, galera. O Barbieri era bom de vestiário e o Vasco tava na ulha que tá. Tendo um cara que não tem relações interpessoais tão bem, mas que mostre resultado dentro de campo e tenha confiança dos seus jogadores, consiga fechar o elenco, isso pra mim já é perfeito, mano. Sim. De verdade mesmo. E eu acho que, tipo assim, pela ideia da 777 no Vasco, eu acho que é um técnico que vem pra ficar provavelmente até o final do ano e, quiçá, siga seu caminho dentro do Vasco. Porque É isso que eu ia te perguntar. pode ser que dê certo. E aí, se der certo, o Vasco conseguir sair da degola, beliscar uma vaga no Sul-Americano, até mesmo meio de tabela, que o torcedor vascaíno esse ano não tá exigente, filho. A gente só quer que o Vasco se mantenha na Série A para que comece a colher os frutos a partir do ano que vem. Tem essa janela do meio de ano, final de ano tem outra janela, buscando peças para reforçar o elenco, reforços pontuais, coisas desse tipo, tá ligado? Eu acho que o pensamento do torcedor do Vasco no momento é esse. Até porque 12 rodadas, 6 pontos apenas, irmão. A pior campanha do Vasco, contando todos os anos que o Vasco foi rebaixado, a pior campanha do Vasco, não tem muito o que fazer, tá ligado? A situação tá muito difícil no Vasco. Eu tava realmente pensando, enquanto você falava, sobre essa questão do Rogério Ceni ficar ou não, né? Porque a gente tá vendo a situação com o William Batista, que nem dirigiu o primeiro jogo no Vasco, mas a gente já sabe que ele não vai ser o treinador definitivo, né? Óbvio, Sim. o Vasco já tá no mercado, e aí talvez trazer o Rogério Ceni agora é a melhor opção, ou você acha que, até pro Elef também, se ele quiser dissertar sobre isso, mas você acha que talvez não seria uma melhor opção trazer um treinador agora e depois trazer o Rogério Ceni para ele ter um tempo, ter uma pré-temporada? Ou você acha que é válido já testar o Rogério agora e, se der certo, já estende o contrato dele e deixa ele no Vasco por mais tempo? Cara, então, eu acho que se fosse pra fazer alguma coisa desse tipo, teria que ser feito contra o ABC. Vasco saiu da Copa do Brasil, caiu da maneira que foi. Barbearia, tchau, traz alguém, ou até mesmo contra o Flamengo, cara. Quando o Vasco perdeu pro Flamengo, pegou uma semana depois o Inter e depois ficou 10 dias treinando pra enfrentar o Goiás. Entendeu? Então, tipo, eu acho que, tipo assim, em quase meio mês, né, podemos dizer, foi mais ou menos isso aí, 15 16, 17 dias. Em meio mês, eu acho que um nome que chegasse conseguiria implantar sua ideia de jogo, ou pelo menos começar os jogadores a entenderem como que funciona o esquema do determinado técnico, independente de quem fosse. Porém, isso não aconteceu. A gente viu que a diretoria do Vasco, mais uma vez, agiu de maneira não inteligente, para não falar burra. E mais uma vez, o que se complica é o próprio Vasco, tá ligado? Agora vem aí, independente de quem seja, chega num momento delicado demais, no qual o Vasco perdeu jogos importantíssimos dentro de casa, perdeu pro Santos, Bahia e Goiás, que são clubes que provavelmente brigarão na parte de baixo da tabela. Dentro de casa, depois do segundo turno, por mais que o time esteja jogando bem, esteja encaixado, vai ter que buscar vitórias fora de casa para conseguir se afastar cada vez mais da zona da degola, coisa que eu, sinceramente, eu acredito que vocês também, por mais que não sejam vascaínos, esperavam que o Vasco fizesse um campeonato pelo menos decente. A gente falou isso no começo aqui, né? Na primeira rodada do Brasileirão, que o Vasco ganhou do Atlético, todo mundo ganhou. A gente falou que acreditava que o Vasco, o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense e os 4 grandes do Rio fariam um campeonato carioca, um campeonato brasileiro decente. Mas acabou acontecendo meio que o contrário, né? Os 3 grandes, né, estão ali na primeira parte da tabela, os 3 grandes do Rio, e o 4º grande, que é o Vasco, 19ª colocação, 6 pontos, dos últimos 6 jogos, 6 derrotas. Então, tipo, azedou legal mesmo, tá ligado? Então, antes de falar aqui rapidinho, dar um salve aqui pra galera do chat. Luiz Felipe Boa. Medeiros chegou. E aí, salve Luiz Felipe Medeiros. Galera, já vem deixando aquele Joga Mine! Um beijo pra você, cara. Valeu, mano. Galera, chega dando aquele like, compartilhando e se inscrevendo, tá? Querendo chegar a 200 inscritos, vem com a gente, vambora. E, cara, falando sobre esse momento do Vasco e treinador, eu acho que o Vasco tá no momento de que não pode ficar arriscando a ponto de apostar e ver qual é. Tem que ser alguém Exato. que vai chegar
pra decidir e arrumar a casa pro Vasco sair da zona de rebaixamento, dar uma respirada e evitar a segunda divisão. Não pode inventar, trazer um nome, pô, sei lá, trazer um gringo maluco, vamos trazer um cara lá de fora que dizem que é um bom treinador. Não, tem que ser um cara pra dar resposta ao momento do Vasco, pro Vasco conseguir dar pelo menos uma respirada até esse final do primeiro turno, pra chegar com gás no segundo turno e sair da zona de rebaixamento, sabe? Não é momento de inventar, não é momento de inventar. Até porque foi isso que aconteceu em 2020, né? O Ramon tava bem e acabou o Ramon saindo, tipo assim, saiu do nada, o Vasco jogando bem, e aí veio o Sapinto, ficou, mantiveram ele perdendo, mantiveram ele, bateram na mesa, não, ele fica... E quando foram ver... Acredita no processo, quando tentou voltar atrás, filho, já era. O Vasco já não tinha mais força pra sair daquela zona da degola. Pode falar, Arthur. Não, cara, eu levantei a mão só pra te avisar que seu microfone tinha dado um pouquinho de mau contato. Eu até te avisei no WhatsApp. O meu? Que tinha dado uma falhadinha, mas normalizou depois. Estabilizou? Estabilizou depois, ficou tudo certo. É ao vivo, não tem jeito. Não, perfeito. Mas, rapaziada, acho que é isso. Acho que a gente falou bem do Vasco, falamos tudo que tinha pra falar. E como o LF tinha falado no começo, que ele ia dar o palpite dele, acho que chegou essa hora, né? Da gente falar um pouco os palpitinhos. Como que a gente acha que vai ser esse joguinho aí? Vamos. Posso começar? Aí, LF. Depois eu quero ouvir o Vini. Cara, eu acho que hoje o Vasco consegue vencer. Acho que o Vasco consegue vencer, falando bem sério. Mas eu acho que vai ser no sufoquinho, 2-1 Vasco. Pô, é o meu palpite. Pro torcedor vascaíno ficar maluco, coração acelerado. E vai ter gol do Davidson. Eu acho que é 1-0 Vasco. Acho que é 1-0 Vasco. O Vasco vai, tipo assim, meio pra frente do camisa 10, entre aspas, porque ele não é camisa 10. Vai com um time totalmente sub-20, né? Podemos dizer assim, né? Ou seja, a maioria dos jogadores da base, sub-20 não, porque o Peck já tem 22 anos. Mas com jogadores da base. O meia vai ser o Marlon Gomes, ponta direita Peck, ponta esquerda Eric Marcos e centroavante o Ryan, de 16 anos. Pedro Raul tá machucado, teve um problema no quadril, não vai jogar hoje, nem tá no banco. E tem outros problemas também, né? O Capasso já estava lesionado, continua sem jogar. E o Paulo Vitor, o PV, camisa 66, lateral esquerdo, que era do Internacional, não joga mais pelo Vasco, já se encerrou o seu ciclo, né? E o Vasco vai a campo com esperança, né? Nas jovens promessas da base. Dos 11 jogadores do Vasco hoje em campo, 5 são da base. Miranda, Peck, o Marlon Gomes, Eric Marcos e o Ryan. Vamos ver como que vai sair hoje o time, né? Espero que quando sai o técnico, né? E vocês sabem que não estava acontecendo nada de bom, quando sai o time normalmente dá um levante, né? Espero que esse jogo seja um jogo de levante e que o Vasco consiga se sagrar campeão. E meu palpite é 1-0 Vasco. Campeão. Se sagrar campeão no confronto. Tá. Caraca, tá saindo. Vencedor da palavra certa. Campeão. Mas é isso, tô com vocês. Cara, eu acho que hoje vai ter vitória do Vasco. Acho que hoje tem vitória do Vascudo, 2-1, tô com o LF também. Tamo junto, pai. E eu consigo ver o Davidson dando entrevista no final do jogo, falando que o Vasco não merecia estar nessa situação. Que ele é vascaíno, não sei o que, não sei o que. Mandando um beijo pra torcida. Esse cara é, marqueteiro. Ele é muito louco. Mas, Vasco, um beijo, cara. A gente torce muito pra que o Vasco vença e vire a chave, sério mesmo. Apesar de todas as brincadeiras que a gente faz aqui, zoando e rivalidade, beleza? Mas, a gente torce mesmo pro Vascão.